Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. Nosso tema de hoje, vamos fazer algumas reflexões acerca da Lei 14.020 de 2020. Sou Daniela Pessoa, sua professora, e hoje a gente vai tratar dessa temática tão importante, assunto que já conversamos algum tempo atrás, quando analisamos a medida provisória 936 de 2020. A Lei 14.020 de 2020 é a lei de conversão da medida provisória 936 de 2020. A medida provisória 936 de 2020, ela instituiu o programa de proteção ao emprego e à renda durante esse estado de calamidade pública que estamos vivenciando por conta da pandemia ocasionada pela disseminação do coronavírus. Segundo o Decreto Legislativo número 6 de 2020, é considerado esse estado de calamidade pública para que surta os efeitos legais até o dia 31 de dezembro de 2020. Ocorre que o decreto legislativo, ele trata de questões orçamentárias, ele trata de questões de metas orçamentárias. Então, ele define esse estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020 para fins orçamentários, para dispensa daquele cumprimento das metas orçamentárias, e utilizando esse estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, 2020, o Executivo, por força de medida provisória, veio instituir esse programa de proteção de renda e emprego, e a medida provisória foi convertida na Lei 14.020 de 2020. Nós sabemos que as medidas provisórias, elas possuem forças de lei e elas decorrem do ato regulamentar, do poder regulamentar do Executivo, do Presidente da República, devidamente disciplinadas no artigo 62 da Constituição Federal. O artigo 62 da Constituição Federal vem nos dizer que, em caso de relevância e urgência em relação à matéria, o Presidente da República ele pode adotar medidas provisórias com força de lei. Ocorre que a medida provisória com força de lei, enquanto oriunda do poder regulamentar do Executivo, elas devem ser submetidas à apreciação do Congresso Nacional e devem ser convertidas em lei de forma que possa disciplinar as relações jurídicas tratadas na respectiva medida provisória. Segundo o artigo 62 da Constituição Federal, essas medidas provisórias, inicialmente, elas possuem um prazo de 60 dias para serem convertidas em lei, podendo esses 60 dias serem prorrogados por mais 60 dias, prazo após qual elas perdem a devida eficácia e o respectivo decreto oriundo do Congresso Nacional deve regulamentar as relações jurídicas havidas durante essa medida provisória. Se convertida em lei, essa lei vem disciplinar essas relações jurídicas havidas com base na medida provisória. Então, o caminho constitucional que a medida provisória trava é justamente ou ela vai para a conversão em lei, ou ela perde a eficácia pela não conversão em lei. Perdendo a eficácia, as relações jurídicas que foram travadas com fundamento na medida provisória, elas têm que ser disciplinadas por um decreto específico, decreto este, no caso, regulamentado pelo Congresso Nacional. No caso da medida provisória 936 de 2020, nós tivemos a conversão na Lei 14.020 de 2020. O que a Lei 14.020 de 2020 veio tratar? Veio tratar exatamente desse programa de proteção de renda e de emprego. Programa este instituído pela medida provisória 936 e ratificado pela Lei 14.020 de 2020.
O que é que a medida provisória criou enquanto programa? Criou a possibilidade, a adoção da suspensão temporária do contrato de trabalho e da redução de jornada, acompanhado da respectiva redução da remuneração do empregado, garantindo, no caso dessas pactuações, tanto no caso de redução como no caso de suspensão, o recebimento por este empregado do benefício emergencial. Benefício este de caráter assistencial e custeado pela União Federal. No que tange a essas medidas, no que tange à natureza jurídica dessas medidas, no que tange ao conceito dessas medidas, no que tange aos requisitos para que se pudessem adotar essas medidas pelo empregador, a Lei 14.020 reproduziu os termos da medida provisória 936 de 2020. O que a lei trouxe de novidade em relação à medida provisória? A lei veio nos dizer que os pactos firmados na vigência da medida provisória serão regulados pela medida provisória. Então, todas aquelas pactuações, seja acordo individual ou convenções coletivas de trabalho que foram firmadas durante a vigência da MP, a regulamentação dessas relações vão encontrar como fundamento legal a própria medida provisória. A partir da vigência da Lei 14.020 de 2020, que foi 6 de julho de 2020, os novos pactos passam a ser regulados pelo disposto na lei específica, a Lei 14.020 de 2020, que é a lei de conversão. Então, o que mudou por meio da lei? Primeiro, mudou os prazos previstos para a suspensão temporária do contrato de trabalho e bem como para a redução da jornada de trabalho, acompanhado da respectiva redução proporcional da remuneração. Por quê? Porque a medida provisória ela foi taxativa no sentido de estabelecer que as medidas de redução de jornada acompanhada de redução salarial somente poderiam ser adotadas pelo prazo máximo de 90 dias. Já em relação à suspensão temporária do contrato de trabalho, o prazo máximo previsto para adoção e pactuação da medida seria de 60 dias. Durante esses 90 dias e durante esses 60 dias, segundo a medida provisória 936, a União já teria destinado a dotação orçamentária específica para que pudessem ser custeados os benefícios emergenciais decorrentes dessa pactuação. A Lei 14.020, ela veio ratificar esses prazos iniciais, dizendo que o prazo de contratação da redução de jornada acompanhada da redução salarial seriam de 90 dias, mas admitiu uma prorrogação. O mesmo fez a lei em relação à suspensão temporária. Inicialmente, a previsão de 60 dias, admitindo uma prorrogação por ato do Executivo. Por conta dessa ressalva, dessa possibilidade trazida expressamente no corpo da lei, o Decreto Presidencial 14.022 de 2020 veio autorizar a prorrogação dessas medidas em relação à redução de jornada com a redução proporcional de salário por mais 30 dias, totalizando o prazo de 120 dias, e em relação à própria suspensão temporária do contrato de trabalho, admitiu a prorrogação por mais 60 dias, também totalizando o prazo de 120 dias. Conforme a Lei 14.020, regulamentada pelo Decreto 14.022 de 2020, oriundas do Presidente da República, ficou estipulado que tanto a suspensão do contrato de trabalho como a redução proporcional da remuneração e jornada podem ser prorrogados, totalizando um prazo total de 120 dias. Porém, o que o decreto veio estabelecer em relação ao pagamento do benefício emergencial
foi no sentido de que a concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal ficam condicionados às disponibilidades orçamentárias. Muito embora o decreto tenha previsto expressamente o prazo máximo de 120 dias para estas medidas, por um lado, autorizou a prorrogação, mas por outro lado, não garantiu o pagamento do benefício emergencial durante o prazo das prorrogações. Segundo o decreto, isso fazendo remissão ao dispositivo, né, específico do artigo 5º da Lei 14.020, informou, né, veio disciplinar que o pagamento do benefício depende de disponibilidade orçamentária. E aí, tanto a Lei 14.020 como o decreto veio abrir uma brecha, abrir uma possibilidade para aqueles empregadores e empregados que não tenham pactuado ainda acordo de suspensão de jornada ou de redução proporcional de jornada e salário, e venham a fazer com base na Lei 14.020, a União não garante o pagamento do benefício emergencial. Por meio do decreto, a União vem dizer expressamente que o pagamento do benefício emergencial, daqueles pactos firmados com base na Lei de Conversão 14.020, depende de disponibilidade orçamentária específica para tanto. Então, diferentemente do que acontecia com a medida provisória, se por um lado, na vigência da medida provisória, já existia uma dotação orçamentária específica para pagamento do benefício emergencial, em relação a essa lei de conversão, não há dotação orçamentária específica que garanta o pagamento do respectivo benefício emergencial. Outra alteração legal trazida pela Lei 14.020, que merece destaque, é a questão do aposentado. Segundo a medida provisória, e também ratificado pela Lei 14.020, o aposentado não tinha direito ao recebimento de benefício emergencial. Ou seja, o aposentado, enquanto recebedor de prestação continuada da Previdência Social, ele não tinha direito ao benefício emergencial. E veio todo aquele questionamento. Ora, se ele não tem direito ao benefício emergencial, então, esse aposentado não pode ter, o contrato dele não pode ser objeto nem de suspensão, nem de redução proporcional de jornada e salário. E aí, a Lei 14.020, ela veio corrigir esse equívoco, não equívoco, uma omissão trazida pela MP, porque a MP simplesmente disse que o recebedor de prestação continuada, de prestação previdenciária, não teria direito ao benefício emergencial, mas não tratou especificamente se o contrato de emprego dele poderia ser objeto de suspensão ou redução, carecendo aí ou trazendo ao intérprete um esforço maior na interpretação do dispositivo legal, no sentido de encontrar uma solução jurídica para esses casos, considerando que houve assustação das atividades econômicas, todo o corpo de empregado, por exemplo, estava afastado, não tinha sentido manter esse aposentado, como é que se manteria o contrato de emprego desse aposentado? Então, diante desse esforço interpretativo, a Lei 14.020 veio também corrigir essa omissão da MP, dizendo o seguinte, olha, o aposentado, ele não tem direito ao recebimento do benefício emergencial, mas o contrato dele, o contrato de emprego dele, pode sim ser objeto tanto de suspensão temporária do contrato de trabalho, como de redução de jornada acompanhada da redução de remuneração. Mas ele continua não tendo direito ao benefício emergencial. E como ele não tem direito ao recebimento do benefício emergencial, quem é que vai arcar com o pagamento desse valor referente ao benefício?
Aí a Lei 14.020 corrigiu essa omissão no sentido de dizer o seguinte: olha, ele não recebe o benefício emergencial, mas o contrato dele pode ser objeto de redução ou de suspensão, sendo que ao empregador vai caber negociar com esse aposentado o recebimento de uma ajuda compensatória. Ajuda compensatória essa não necessariamente equiparada ao valor da remuneração, mas uma ajuda compensatória equiparada pelo menos ao valor, via regra geral, do benefício emergencial que ele teria direito. Então, no caso daqueles empregados que recebem prestação continuada da Previdência Social e que não têm direito ao recebimento do benefício emergencial, agora, por força da Lei 14.020, os contratos desse pessoal, desses empregados, vão poder ser objeto de suspensão e de redução, cabendo ao empregador o pagamento de ajuda compensatória no valor mínimo, regra geral, pelo menos equiparado ao valor do benefício emergencial que ele teria direito, caso não fosse essa condição de aposentado. No mais, a Lei 14.020 de 2020 manteve a base de cálculo do benefício emergencial, no que tange a ser o seguro-desemprego, manteve as garantias provisórias de emprego decorrente dessa pactuação de suspensão ou de redução de jornada, veio resolver o problema também da gestante, dizendo que a gestante, inclusive doméstica, né, existe compatibilidade entre essa garantia provisória de emprego e os pactos de redução e de suspensão do contrato de trabalho da gestante, não haveria nenhuma incompatibilidade em suspender ou reduzir o contrato da gestante, e veio abrir uma brecha com base no Decreto Legislativo número 6 de 2020, para que o empregador pudesse adotar essas medidas até o dia 31 de dezembro de 2020. Mas aí a gente ratifica o entendimento de que a adoção dessas medidas, tanto de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de redução de jornada acompanhada da redução salarial, com base na lei de conversão, não existe mais uma dotação orçamentária específica que garanta o benefício emergencial e não tem sentido adotar alguma das medidas previstas em um programa de proteção à renda e ao emprego quando a atividade econômica já voltou à sua normalidade, quando toda aquela cadeia de produção já voltou a funcionar. Quando é que faz sentido a gente suspender um contrato de trabalho? Quando eu não tenho produção. Então, se a atividade econômica ela já retornou, se está funcionando, pressupõe-se que o empregador ele precisa da mão de obra, ele precisa que o empregador volte a trabalhar. Então, se eu estou funcionando dentro da minha normalidade, se o decreto do meu respectivo estado já autoriza o funcionamento da minha atividade econômica, como era antes da pandemia, não tem sentido eu adotar essas medidas previstas dentro de um programa de proteção de renda ao emprego. Me parece que a compatibilidade da utilização das medidas previstas no programa estão atreladas à necessidade de mão de obra e ao funcionamento efetivo da respectiva atividade econômica. Ainda que a lei abra essa brecha interpretativa para nos dizer que essas medidas do programa possam ser adotadas até 31 de dezembro, a gente deve fazer a interpretação no sentido de que só irá cumprir a sua finalidade legal o programa se a minha atividade econômica não está funcionando ou não está funcionando dentro da normalidade, aí sim justifica eu reduzir a jornada, reduzir a remuneração, suspender os contratos, mas se eu já voltei, se eu já estou funcionando dentro de uma normalidade, obviamente não faz sentido eu adotar as medidas de um programa cujo objetivo é proteger a renda e o respectivo emprego.